Olha só, agora a gente vai falar sobre os assuntos internacionais. A Ucrânia enfrenta uma grave crise de falta de munições na guerra contra a Rússia e, por conta disso, a União Europeia pediu aos países do bloco que apresentem um inventário completo de seu apoio militar aos ucranianos. Para falar mais sobre esse e outros assuntos, já conosco, nosso correspondente internacional, Luca Bassani, hoje diretamente de Munique, na Alemanha. Seja bem-vindo, Luca. Boa tarde a você, Kobayashi, a todos que nos acompanham. A União Europeia e outros países que pertencem à OTAN, principalmente Estados Unidos, Canadá, passarão por um processo de inventário daquilo que já mandaram para a Ucrânia e o que pretendem mandar nesse ano de 2024, considerando que o presidente Zelensky fala sobre a falta de munições. O objetivo no ano passado, até o começo desse ano, até mais ou menos no mês de março, era poder enviar 1 milhão de munições, algo que ficou muito longe disso, já que alguns calculam que apenas 300 mil munições foram enviadas até o momento. Muitos deles acreditam que, caso tenham uma noção de quanto precisa ainda ser mandado, a produção pode aumentar até para 1,4 milhão de munições aqui dentro dos países da União Europeia, lembrando que muitos deles também têm fortes indústrias bélicas. O presidente Zelensky diz que para que os esforços militares do seu país possam dar continuidade, essas munições, entre outros armamentos, principalmente sistemas de defesa antiaéreo, são necessários chegarem na Ucrânia durante os próximos meses, as próximas semanas principalmente, para dar uma maior moral ao seu exército que, por conta de não ter conseguido reconquistar grandes territórios durante o último ano, tem ficado um pouco fragilizado e faz até com que muitos países repensem essa ajuda financeira e militar aos ucranianos. Vale mencionar que o próprio Zelensky e outros ministros de Estado se preocupam bastante com duas eleições esse ano que vão ser cruciais para determinar se essa ajuda aos ucranianos vai continuar no ano de 2024 e também no próximo período eleitoral, pelos próximos 4, 5 anos. Tanto as eleições para o Parlamento Europeu, que são em junho deste ano, quanto as eleições americanas para a presidência dos Estados Unidos em novembro. Lembrando que há diversos grupos, tanto aqui dentro da Europa, como também dentro dos Estados Unidos, mais precisamente alguns republicanos que são contrários à ajuda ad eternum, se assim podemos dizer, ao presidente Zelensky, que são mais favoráveis a um acordo selado com os russos, o que poderia ocasionar uma perda significativa do território ucraniano, mesmo contrariando a vontade do povo daquele país. Obviamente que nós continuaremos acompanhando, vale ressaltar que nós, da Jovem Pan News, estaremos em breve de volta na Ucrânia para fazer reportagens especiais por conta dos 2 anos deste conflito. E, Luca, mudando um pouco de assunto, a União Europeia assegurou que as negociações sobre o acordo comercial entre o bloco e o Mercosul continuam depois daquelas novidades que você trouxe para a gente sobre a França. Conta para a gente. Kobayashi, ontem nós falávamos sobre a pressão dos agricultores na França perante o governo, que por sua vez pediu uma paralisação ou a finalização imediata das negociações entre a União Europeia e o Mercosul. Lembrando que esse é um acordo comercial que tenta ser travado desde a época do presidente Fernando Henrique Cardoso, portanto mais de 20 anos, e nunca saiu do papel. Lembrando que isso facilitaria a chegada de produtos industrializados, de produtos europeus nos países do Mercosul, Uruguai, Argentina, Paraguai e Brasil, sem grandes taxações, ao mesmo tempo que os produtos produzidos por esses países latino-americanos chegariam aqui na Europa também com custos reduzidos. Isso acabou levantando o alerta de alguns setores aqui da economia europeia, principalmente a agropecuária, que acha que a concorrência seria desleal e, portanto, a França, sendo um dos países com a maior produção agrícola dentro do bloco, pressiona a União Europeia para pular fora deste acordo. Porém, a Comissão Europeia, que lidera essas negociações, disse que o presidente Macron pediu ao bloco não vai ser seguido a priori e que as negociações continuam, e inclusive com vários representantes em Brasília, entre outros países do Mercosul, para tentar fazer com que esse acordo saia ainda este ano. Mas vale ressaltar que, por conta do calendário eleitoral, das eleições
ao Parlamento Europeu em junho e também a necessidade de cada um dos 27 países membros aprovarem este acordo de forma individual, é muito provável que neste ano não saia do papel por conta dos políticos estarem preocupados com outras questões e também ter uma corrida contra o relógio, se assim podemos dizer. Então, aquele objetivo que o presidente Lula colocou, inclusive durante a sua campanha, de fechar o quanto antes o acordo entre Mercosul e União Europeia, provavelmente não consiga ser firmado neste ano de 2024, e aí fica uma batalha do protecionismo europeu, muitas vezes, ou até mesmo do protecionismo latino-americano em alguns outros acordos, o que acaba fazendo com que essas negociações atrasem e muitas vezes não saiam do papel mesmo após décadas. Agora são 15 horas e 5 minutos. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. Quem está por aqui vai acompanhar a pergunta do Ricardo Rous para o Luca Bassani. Boa noite, Luca. Prazer falar contigo. Ô, Luca, esse acordo entre União Europeia e Mercosul é um constante ao longo dos anos. Vai acontecer, não vai acontecer, vai acontecer, não vai acontecer, vai dar certo, não vai dar certo. Em especial porque a França, né, na questão agrícola, tem um super protecionismo dos seus produtores e ela fica colocando diversos empecilhos. Você acha que agora, com essa fala do Parlamento Europeu, tem possibilidade de fato, desandar essa questão desse acordo? E você vê algo por parte do governo brasileiro que possa ser feito para ajudar a desemperrar essa situação por parte do governo brasileiro? Olha, Ricardo, aquilo que a gente vê que a França colocou uma série de outros critérios para a produção agrícola no próprio Brasil, seguir algumas normas ambientais para poderem ser vendidos esses produtos aqui dentro da União Europeia, dizendo que como esses critérios são requeridos por parte dos agricultores europeus, não é justo que produtos que não sigam esse mesmo processo de produção sejam vendidos livremente sem taxas dentro da Europa. Essa é uma medida protecionista, segundo o presidente Lula, porque são critérios ambientais impossíveis de serem seguidos em tão pouco tempo. Aquilo que a gente vê que, por mais que a União Europeia responda negativamente ao presidente Macron, basta com que um único país no seu parlamento internamente queira pular fora do acordo para que isso não saia do papel. É necessário uma aprovação unânime. E aí nós temos 27 países com perfis muito diferentes, com muitos protestos no setor agrícola acontecendo em tantos outros, a exemplo aqui da Alemanha, Holanda. Ontem os agricultores espanhóis entraram nessa mesma briga na Polônia. Então é muito provável que não só a França dificulte o caminho da aprovação deste acordo, mas também outros países. Aí caberia ao competente corpo diplomático brasileiro negociar com a União Europeia como um todo e individualmente com esses países, o que demanda muito tempo, muitos recursos, muito dinheiro e obviamente vai acabar atrasando o cronograma e fazendo com que até mesmo outros países do Mercosul queiram pular fora do acordo, a exemplo do que a gente já viu no Paraguai, o presidente do Paraguai dizendo ano passado que caso demorasse mais do que o dezembro de 2023, o país não estaria tão interessado em firmar o acordo. Então pode acontecer também a negativa por parte dos latino-americanos. Obviamente que este atraso vai continuar interferindo diretamente neste processo de aprovação. A gente vai ficar de olho, mas, como eu disse, não há esperança para que em 2024 isso se concretize depois aí de quase 25 anos. Luca, o Ronaldo Pagotto tem uma pergunta para você também. Pode perguntar, Pagotto. Boa noite, Luca. Essa reação do Macron tem muita influência da pressão vinda do setor agropecuário francês, né? Mas ela teve reações em outros países, né? Me parece que uma reação importante é a alemã, que tem outras razões para isso, né? Queria que você comentasse um pouco como está esse debate aí e outras reações também a isso que o Macron expressou como fim desse acordo e que eu sei que tem outras posições aí dentro da União Europeia. Queria que você comentasse. Olha, aqui na Alemanha os protestos começaram por outros motivos. Inicialmente, o setor agrícola foi subsidiado durante a pandemia e também todo o diesel que é utilizado para a produção de alimentos, ele também foi reduzido e o governo queria acabar com esse subsídio durante os últimos meses e houve um grande protesto, principalmente porque muitos argumentam que por mais que a pandemia tenha acabado, a guerra na Ucrânia, a guerra no Oriente Médio e a alta inflação ainda continuam e isso interfere diretamente no preço dos combustíveis, então não dá para aumentar ainda mais do patamar que está agora.
Além disso, vemos outras questões relacionadas à previdência agrícola e também a essa burocracia que, segundo os agricultores, que foi criada por Bruxelas, pelo governo da União Europeia, com essas medidas ambientais, medidas verdes que devem ser seguidas durante a produção agrícola, que são muitas vezes difíceis de serem concretizadas em tão pouco tempo, já que eles estabelecem prazos que, segundo os agricultores, não são realistas do ponto de vista prático. A gente vê que isso se espalhou também por outros países menores, como a Holanda, como também a Polônia, mas é uma voz só, falando que a Bruxelas tem regulado muito esse setor e dando vantagens para outros países em detrimento da ajuda ao agricultor europeu. A gente vê que aqui o governo voltou atrás, pelo menos vai continuar com o subsídio do diesel até segunda ordem, a pressão dos agricultores surtiu efeito, enquanto que na França muitos deles se dizem insatisfeitos com os pronunciamentos tanto do primeiro-ministro Gabriel Attal quanto do presidente Macron e vão continuar protestando, continuar bloqueando avenidas até que sejam realmente ouvidos. Vale a gente mencionar que por mais que seja um setor muito importante em todos os países do mundo, para o produto interno bruto, individualmente, seja da Alemanha, seja da França, esse setor representa muito pouco, na França acima de 2%, e aí o governo acaba desconsiderando mesmo esses auxílios, porque não acha que seria tão relevante, mas obviamente tem uma questão de tradição, da história do cultivo de diversos produtos específicos, a própria indústria do vinho, a indústria dos queijos, a indústria de laticínios na França, então é uma discussão muito mais profunda que tende a reverberar também no processo eleitoral do Parlamento Europeu durante este ano. Luca Bassani, o Cristiano Vilela tem uma pergunta para você também. Luca, boa tarde, boa noite para você aí. Luca, existe alguma outra posição que o Mercosul, e especialmente o Brasil, tenha adotado ou venha adotando para tentar, de alguma forma, obter esse consenso com os demais atores da União Europeia que não seja a França? Ou você vê que, nesse momento, o Mercosul e o Brasil, de uma forma geral, tem que ficar quieto acompanhando a guerra interna dentro da União Europeia, o conflito, a disputa interna, acompanhando a sessão quietinho para ver se chega num acordo e aí sim o Mercosul pode formalizar o tão desejado acordo. Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, Cristiano, a gente vê que as imposições colocadas pela União Europeia, ou pelo menos os critérios estabelecidos por eles para que os produtos latino-americanos do Mercosul sejam vendidos aqui, ela se aplica muito mais ao Brasil, que é um país da região amazônica. Vale a gente ressaltar que o Mercosul, composto por Argentina, Uruguai, Paraguai, Brasil e Venezuela suspensa, e a gente tem então o Brasil como único país amazônico destes outros 4 e aquele que é mais cobrado do ponto de vista ambiental por ter a floresta amazônica, que é conhecida mundialmente. Eu não sei se os europeus foram tão atenciosos nos detalhes em relação à produção argentina, uruguaia ou paraguaia, que é muito mais singela comparada com os grandes números da produção brasileira, seja no café, nas laranjas, na soja e na carne bovina. Então, eu acredito que não tenha muito o que fazer, porque, como o próprio presidente Lula colocou e outros especialistas no setor agrícola e em economia, disseram que grande parte desses critérios que têm um caráter protecionista, eles são muito difíceis de serem implantados em tão pouco tempo, além de outras cláusulas que, caso o país viesse a descumprir essas medidas no futuro, o acordo poderia ser revisto ou cancelado. Então não sabemos se as medidas ambientais colocadas em prática por esse governo vão permanecer, uma vez que vem um outro presidente, que tem um próximo governo. Então tudo isso preocupa, não há muitas garantias para os países do Mercosul. Portanto, a gente vê que os entraves colocados pela França foram muito fortes. Vale lembrar que a França é a segunda maior economia do bloco, agora com a saída do Reino Unido há 4 anos, e eles têm uma voz muito escutada dentro da União Europeia, exatamente por ter uma política externa muito respeitada, ao mesmo tempo que, economicamente, é um dos países que fazem o bloco ter sustentação conjuntamente com a Alemanha e a Itália. Conosco, Luca Bassani, nosso correspondente internacional da Jovem Pan. Muito obrigado, Luca, sempre nos atualizando sobre as notícias internacionais. Volte sempre aqui ao Linha de Frente.